Boa noite, meus irmãos. Amigo Jesus, mestre e companheiro de todas as horas, graças vos damos por mais essa oportunidade de estarmos em tua seara bendita. Agradecemos o concurso dos teus mensageiros benditos, que por tua misericórdia vem em nosso auxílio. Rogamos, divino amigo, que possas tuas bênçãos e amor, paz e luz se fazer sobre toda a humanidade, alcançando o coração de todos os homens encarnados e desencarnados, auxiliando a humanidade a dar um passo avante na era da paz, na era da regeneração. Nos ilumine, nos auxilie, abra-nos o entendimento, possamos receber os teus ensinos, qual semente bendita, que possa em nós encontrar terreno fértil, que possa crescer e frutificar, dando frutos de amor, de caridade, de perdão, de humildade, de todas as virtudes que hão de nos conduzir à condição de trabalhadores de tua seara bendita. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos fazer um estudo da parábola de Jesus, os trabalhadores da última hora. Jesus sempre utilizava dos exemplos da vivência, das imagens que o povo da Palestina, há 2000 anos atrás, tinha conhecimento. Então ele sempre pegava as coisas do cotidiano, da vivência normal, para dar os seus ensinos, porque isso ficaria perpetuamente, porque o que vale é a essência do ensino, não é a literalidade, não é o significado puro da palavra, mas o contexto em que Jesus inseria os seus ensinamentos. Então aqui ele dá o que era o cotidiano, ou seja, todos lá sabiam o que era uma vinha. O vinho era um alimento normal da mesa dos povos, das pessoas que ali estavam. O trabalho na vinha era por todos conhecido, as atividades. Então tinha a parte do tratamento, a parte do crescimento da uva e a parte da colheita. Então isso tudo eles já sabiam, quantos empregados deveriam trabalhar, qual o tipo de atividade que era exercida. Então, quando Jesus veio falar, aqui nós vamos ver que ele fala em termos da primeira hora, segunda hora, terceira hora. Eles contavam o dia a partir das 6 da manhã. Então, a primeira hora é de 6 às 7, a segunda hora de 7 às 8. Encerravam o dia às 6 da tarde, que era o tempo da claridade, Não tinha energia elétrica, não tinha nada. A luz que existia é a luz do sol. Sem luz do sol, nada feito. Então vamos começar a leitura. Os irmãos podem acompanhar, no telão, ou na parede, melhor dizendo. Os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia. Terceira hora do dia, a partir das 6 horas, 9 horas da manhã. E vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora sexta, meio-dia, e a hora nona, 3 da tarde, do dia, e fez o mesmo, saindo mais uma vez a hora 1/10, 5 horas da tarde. Encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse:
ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se então os que só à 1ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que aí iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são os chamados e poucos escolhidos. São Mateus capítulo 20, versículo 1 a 16. Vê também parábola do festim das bodas, capítulo 18, item 1. Então nós notamos, né, que aqui vem uma narrativa em que Jesus compara a vida espiritual, né, o reino de Deus, como uma vinha, como tomando o exemplo de um pai de família. Como é que nós poderíamos pegar a essência, né, dessa parábola? Boa noite, meus irmãos. Primeiramente, essa parábola ela não é tão simples assim de ser interpretada, né? Ao primeiro momento, à primeira leitura, a gente pode até estranhar, né? Afinal, um senhor que é dono de uma vinha, ele, para a produção do vinho, ele contrata trabalhadores. Alguns trabalhadores ele contrata para trabalhar das 6 da manhã até as 18 horas. Bem, ao decorrer do dia, com o passar das horas, ele vai contratando outros trabalhadores para exercerem essa função também. Tudo bem, até aí, sem problema algum. Afinal, os trabalhadores que começaram às 6 horas podem alegar: ótimo, está chegando mais um, mais outro para ajudar na produção. Até aí tudo bem. Então chegou meio-dia, chegou às 15 horas, mais trabalhadores chegaram. E na última hora do dia, ou seja, das 17 às 18, chegaram outros trabalhadores, os últimos trabalhadores. Então, ao final da produção, o senhor dono da vinha, ele vai assalariar os trabalhadores. É aí que está uma questão que nos coloca certa dúvida. Que todos os trabalhadores, independentemente do momento em que eles iniciaram o trabalho, eles recebem o mesmo salário. Então aquele que começou a trabalhar às 17 horas, recebe o mesmo salário daquele que está no trabalho desde as 6 da manhã. Isso faz algum sentido? Então, no primeiro momento, não faz tanto sentido. Razão pela qual nós temos que buscar auxílio dos doutrinadores, dos espíritos amigos, que nos venham auxiliar na interpretação dessa parábola, que é muito mais complexa do que nós imaginamos. No primeiro momento, interpretando essa parábola à luz da doutrina espírita, nós podemos chegar à conclusão, como o tio Serginho já havia falado, que Jesus quis fazer uma comparação do reino dos céus com essa produção na vinha. E em que sentido? No sentido de que a ação divina, a ação de Deus na vida de cada um e na terra, no sentido de auxiliar na evolução espiritual, tanto do indivíduo quanto da terra, se compara à produção do vinho na vinha. Ou seja, o vinho, que é o produto final
desse vinhedo, dessa vinha, é o que se espera ao final. Ele precisa, até chegar ao vinho, precisa passar por algumas etapas. A etapa de preparação do campo, do cultivo, da colheita, do lagar, que é o momento em que a uva ela é esmagada para o suco ser armazenado no barril e, a partir daí, iniciar a fermentação. Ou seja, é uma série de etapas. Assim como a evolução moral e espiritual de nós, e bem como do mundo. O mundo também tem essa trajetória evolutiva de acordo com a evolução espiritual daqueles que o habitam. Então, Jesus faz essa analogia, esse simbolismo da ação divina na evolução dos indivíduos e da terra com a produção de vinho em uma vinha. Mas para chegar a essa conclusão, nós temos que passar por algumas etapas. E nessas etapas, a gente pode utilizar da literatura profética, que a gente observa do Velho Testamento, que não raras as vezes Deus, para os profetas, é comparado ao Senhor de uma grande vinha. Então aí a gente já começa a fazer algumas analogias para entender melhor essa parábola. Também recorremos ao Livro dos Espíritos, que na parte introdutória, os Espíritos apresentam a Kardec uma imagem, e essa imagem é de um galho de uva, um raminho com a uva, e eles esclarecem a Kardec que essa é a imagem que significa o trabalho de Deus, como eu havia falado, tanto na terra quanto no coração de cada um. Sendo que a uva, aplicando na nossa parábola, ela representa o corpo físico. O corpo físico ocupado por um espírito encarnado, que simboliza a uva. O vinho, ele é a essência do que é extraído da uva. Ou seja, o vinho, ele é a essência espiritual. Mas, obviamente, para chegar no vinho, tem que passar por uma etapa de fermentação e do lagar, como eu havia falado. Então, tendo em vista que o dono da vinha é Deus, e que a vinha é o reino de Deus, e a uva é o corpo físico, e a conclusão também de que o vinho é essa essência espiritual extraída após o lagar, nós já temos um cenário melhor para interpretarmos melhor essa parábola. Então, desta feita, nós podemos ver que, como eu havia falado da questão das etapas da produção do vinho, comparado com as etapas da evolução humana, tem uma etapa importantíssima, que é a do lagar, do espremer da uva. Então, tendo em vista os conceitos que a gente já tinha visto, a simbologia que eu já tinha esclarecido, nós vemos que o corpo físico, ele necessita do sofrimento terreno, material. É por isso que nós estamos aqui hoje encarnados, porque a encarnação visa a evolução espiritual. E normalmente, a evolução espiritual está atrelada ao sofrimento. Nós só aprendemos quando nós sofremos. Dificilmente um de nós aprende pelo amor, sem passar pela dor. Então, infelizmente, essa etapa do lagar é quase impossível de fugir, né? Todos nós estamos sujeitos a essa etapa. Então, é essa analogia que Jesus faz de que nós, quando estamos encarnados, passamos por sofrimentos, dores, e só assim nós vamos conseguir alcançar uma maturidade espiritual suficiente, que aí então nós iremos exalar esse vinho que Jesus diz na parábola. Mas, como eu havia falado, não é uma parábola tão simples, ela não trata apenas da evolução individual, da ação divina na evolução individual. Ela trata também da evolução da Terra. Porque os mundos, eles também possuem o seu grau de evolução, obviamente atrelado aos seres humanos que o ocupam. Então, o mundo, o nosso planeta Terra, como já conhecidos, apesar de estarmos na transição, vamos falar também que está nessa parábola a transição, o nosso mundo ele é de expiação e provas. E nós estamos caminhando para a regeneração. Ou seja, as etapas da produção, como Jesus havia falado, comparado com o vinhedo,
a Terra também tem essas etapas, tem que passar por essas etapas evolutivas até atingir o vinho da Terra também, do planeta Terra. Então, é aí que nós aplicamos a parábola. Então, como o tio Serginho havia falado, de que naquela época o trabalho era exercido à luz do dia, ou seja, nas 12 horas que vai das 6 horas às 18, tendo em vista a analogia feita por Jesus, cada hora compreendida entre as 6 e as 18, corresponderia obviamente a não é 60 minutos de uma hora para outra, mas sim, cada hora corresponde a um ciclo que a Terra passa até alcançar a regeneração. E cada ciclo demanda ações diferentes, trabalhadores diferentes, com funções diferentes. Porque o grau evolutivo da Terra, ele também é gradativo como o nosso. Então, nesse primeiro ciclo, são chamados os primeiros trabalhadores, às 6 horas da manhã, na parábola, que significa esse primeiro ciclo, o ciclo de abertura. E quem são esses trabalhadores que são chamados nessa primeira hora? São aqueles que antecedem o trabalho do mestre, aqueles que vão abrir caminho, que são os profetas, muitos filósofos também, são esses trabalhadores da primeira hora, e um destaque especial a Moisés, que veio num período em que a Terra, como eu havia falado, esses ciclos iniciais evolutivos da Terra, a Terra era comparada a uma criança. E com uma criança, os pais têm que agir de forma mais rigorosa, tendo em vista a educação daquela criança, tendo em vista que é um ser em formação. E, obviamente, essa educação perfaz por muitos nãos. Não mexa nisso, não faça isso, não suba naquilo, não. E isso que Moisés foi trazer. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo. É essa que era a linguagem adequada para a criança, que era o grau evolutivo da Terra naquele momento, tendo em vista o grau evolutivo dos seres humanos que ocupavam a Terra naquele momento. Era a linguagem que era necessária. Então era uma linguagem mais rígida, que a gente percebe no Velho Testamento. Então, com o passar das horas nesse vinhedo, ou seja, com o passar dos anos, mas isso a gente fala de milhares de anos na Terra. A Terra, obviamente, vai crescendo, vai se desenvolvendo espiritualmente, os indivíduos vão se desenvolvendo espiritualmente, ainda que de maneira lenta, porque a evolução é lenta. Então chegou a determinado momento em que a Terra atinge a adolescência, digamos assim, e novos trabalhadores têm que ser chamados, porque a linguagem agora também tem que ser diferente. A gente tem que adaptar a linguagem ao mundo também. E aí vem os outros trabalhadores, os trabalhadores que chegaram ao meio-dia. E é claro que o maior deles, que é Jesus Cristo, ele não era só trabalhador, mas ele também era executor, ele também era o senhor do vinhedo. E foi o maior trabalhador. Então esse, a gente não precisa nem entrar em tantos detalhes assim. E seguido de Jesus, vieram os apóstolos, os pais da igreja, os primeiros cristãos, que vieram exercer dar continuidade a esse trabalho que foi iniciado pelos primeiros trabalhadores. Alguns filósofos também nós podemos destacar nesse período. E com o passar dos anos, e só fazendo um gancho no que havia sido falado também, nesse período que a Terra estava, entre aspas, na adolescência, Jesus Cristo, ele tinha que passar a mensagem, passar a verdade contida em cada mensagem, mas é claro que o adolescente não está preparado para ouvir tudo também. Então Jesus utilizava de parábolas, porque a gente não tinha a condição de entender tudo aquilo que ele trazia para nós. Então é por isso que ele usava muito de parábolas, porque em determinado momento, para forçar a busca pelo sentido real das parábolas, e que a verdade vai estar lá para sempre. Então, é por isso que Jesus utilizava de parábolas, como foi muito bem falado pelo Serginho. Então essa era a linguagem adequada para a época. Então, com o passar do tempo, novas necessidades foram surgindo, e obviamente a evolução tecnológica também foi crescendo, e a evolução moral também tinha que ser compatível com essa evolução tecnológica. Então, novas necessidades foram surgindo,
E Jesus havia prometido o Consolador, o Espírito de verdade. E ele está intimamente ligado aos trabalhadores da última hora. Então, veio o Espiritismo, o Consolador prometido, e a necessidade dos trabalhadores da última hora, que são os espíritas, com a função de levar essa mensagem consoladora, a caridade, o amor, para todos os outros irmãos. E por que nós chamamos trabalhadores da última hora? Eles chegaram às 17 horas, sempre terminava às 18. Então, como eu havia falado da questão dos ciclos, o ciclo está acabando. Então, a fase que nós estamos, comparando com a produção na vinha, que nós espíritas estamos, pode ser comparada à questão do lagar, do espremer da uva, do sofrimento. Porque nós vivemos um período de intensa crise. É crise econômica, é crise social, crise moral, é crise na família, é crise na arte, porque não precisa nem citar exemplos das músicas que fazem sucesso hoje em dia, com todo respeito ao gosto de cada um, enfim, mas há uma crise também artística, social, econômica. Isso é justificado por esse momento em que o ciclo está fechando. O ciclo está fechando rumo ao vinho, rumo à regeneração. Então, está acontecendo a limpeza e, obviamente, quando você vai limpar algum cômodo que está sujo, a poeira vai subir, a sujeira vai subir. É esse momento que nós estamos enfrentando, em que os irmãos mais endurecidos estão tendo essa última chance aqui na Terra. Porque quando a transição acabar, quando o vinho for produzido, quando chegarmos na regeneração, quem não acompanhar esse patamar, infelizmente, não vai poder beber desse vinho. Então, espíritos mais endurecidos estão tendo essas últimas oportunidades. Então, justifica um pouco essa realidade em que vivemos. E, nesse passo também, que vem os espíritos mais endurecidos, estão vindo espíritos extremamente evoluídos. Espíritos que estão muito acima de nós, para ajudar nessa produção do vinho, para ajudar já na questão da regeneração. Então, crianças estão nascendo mais bondosas, mais caridosas, muito mais sábias, inteligentes. Isso é sinal dessa transição, é o sinal da regeneração, que é comparada por Jesus a essa produção do vinho. Então, tendo em vista que os espíritas são os trabalhadores da última hora, voltemos à questão do salário, né? Que Jesus disse na parábola que o Senhor, independentemente da hora em que o trabalhador iniciou o seu labor, ele vai receber o mesmo. Ou seja, nós estamos tendo uma oportunidade de participar desse trabalho de Jesus, de entrar na produção que Jesus está propondo, dessa questão evolutiva da Terra. Nós podemos ser recrutados e ganhar o mesmo salário, figurativamente falando, do que aqueles que começaram. Foi o que Jesus disse. Então, nós temos a oportunidade nessa encarnação de trabalharmos em prol do bem e pagar e receber salário de um trabalho de centenas de anos atrás. Por que Jesus escolheu pagar todos da mesma forma? Porque o Senhor na parábola pagou todos da mesma forma. Pagou todos na mesma quantia salarial. Podemos analisar que é um aspecto moderno de gestão, porque o que é avaliado aqui não é a quantidade de trabalho, mas a qualidade do trabalho. E temos que levar em conta também que o trabalho que só é possível o trabalho desses trabalhadores da última hora pelo trabalho realizado pelos primeiros. É como se fosse aquela tocha que é passada de um para um até chegar na linha de chegada. É um trabalho que é construído. Então nós somos privilegiados por ter essa oportunidade, porque estamos aqui falando do cristianismo, falando da palavra de Deus, sem precisar se esconder. Porque com os primeiros cristãos não eram assim.
Nós falamos de Jesus, tentamos seguir seus passos, sem que sejamos por isso jogados aos leões, como isso era comum nos primeiros cristãos também. Então, nós temos tudo para aproveitar o trabalho que já foi feito pelos apóstolos, por Moisés, por outros grandes espíritos que passaram pela terra, Francisco de Assis, Chico Xavier, Irmã Dulce, enfim, Bezerra de Menezes, que por sinal hoje é o aniversário dele, né, o dia que ele nasceu, em 1831. Enfim, nós temos essa oportunidade de dar continuidade a esse trabalho. Da mesma forma, o trabalho não iria ser concluído, nós não iríamos chegar à regeneração sem o trabalho dos trabalhadores da última hora. Então isso é para demonstrar que não há hierarquia entre o labor feito pelos trabalhadores das 6 horas, de meio-dia, das 15 ou das 17. Não há grau hierárquico. Todos têm a mesma importância. É por isso que todos receberão o mesmo salário. O salário aqui, visto, não é o salário material, obviamente, mas a evolução, o que importa aqui é a evolução espiritual. O salário é correspondido pela nossa maturidade espiritual. Porque é isso que vai nos levar à produção desse vinho, ao mundo de regeneração. Então, é isso que eu gostaria de ressaltar. A importância da nossa função, da nossa condição de espírita nesse momento que a Terra vive, de transição entre o mundo de expiação e provas e o mundo de regeneração, e esse privilégio que temos de poder trabalhar e receber o mesmo salário daqueles que iniciaram o trabalho. Paulinho fez uma avaliação da parte global, digamos assim. Nós já conversamos outras vezes que a parábola ela pode ser avaliada do ponto de vista do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com o próximo e de nós conosco mesmo. Então, antes de começar a fazer a avaliação, gostaria de lembrar na parábola que não esqueçamos que o pai de família ele sai de madrugada antes dos trabalhadores. Então, o primeiro que se prontifica a buscar os trabalhadores é o pai de família. Depois, gostaria de comentar com relação à parte do pagamento. Porque parece injusto, né? Convenhamos aqui. Alguém que fica 12 horas trabalhando e o outro 1 hora. E o que trabalha 1 hora recebe igual das 12 horas. A gente às vezes não fala que foi Jesus que falou, então a gente fica meio assim, mas pensando que é injusto. Então, digamos, nós temos 2 terrenos de 1000 metros. Contratamos 2 trabalhadores. Um chega às 6 da manhã e vai entregar o trabalho às 18 horas. E ele leva 12 horas para roçar aquele terreno. O outro chegou lá às 17 e em 1 hora ele roçou o mesmo terreno, enquanto gastou 12 para roçar. Eles fazem jus ao mesmo salário ou não? Sendo que a tarefa era roçar o terreno. É injusto ou é justo? Então nós temos que pensar. Eu ia fazer essa abordagem avaliando como um todo. Aí um amigo espiritual me trouxe uma outra ideia, que é para falar da vinha em nós, conosco mesmo. Então, gostaria, antes de começar, lembrar a epístola, a segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 8, que ele fala assim: meus amados, não ignorais que 1000 anos para o Senhor é um dia, e um dia é 1000 anos. Por quê? Porque o tempo contado pelo Senhor, o Senhor da terra, é Jesus. 1000 anos é apenas um dia. Então, se pensarmos que 1000 anos, um dia de 24 horas, ele contém um período diurno e um período noturno. O período diurno, que é o do trabalho, corresponde à encarnação, nossa atividade no corpo físico. O período noturno é o nosso trabalho no mundo espiritual. Então, 12 horas de trabalho, 1000 anos aqui, se transformariam, na verdade, em 2000 anos.
2000 anos, lembra alguma coisa assim, a data de hoje, em relação à vinda do Cristo? Parece uma data aproximada de 2000 anos? Então será que Jesus sabia naquela época que estava falando para daí a 2000 anos ser o momento atual? Será que Jesus sabia disso? Parece ou é uma coincidência? O irmão Serginho acho que ele tem certeza. Então vejamos dentro da parábola nós. Fomos convidados à primeira hora há 2000 anos. Você estava lá, Davi? Acho que sim. Eu também acho. Acho que rejeitei. E nós não fomos para o trabalho, mas não pelo amor ao trabalho. Pelo salário. Pelo salário. E aí, ele sai a hora terceira. Por que a terceira e não a segunda ou a quarta? Porque a terceira, a sexta, a nona são momentos em que fomos convocados para o quadro da religiosidade. O Senhor saiu a nos convidar. Porque quantas encarnações nós temos? Quantas encarnações? Inúmeras. E inúmeras delas dentro da religião. São essas da 3, das 6, das 9. Dentro da religião. Estou lembrando dos romances de Emmanuel, no ano 300, no ano 600. Mariazinha também, a mente está funcionando bem. São chamados dentro da religião. E mesmo assim, não executando o trabalho. E aí, é mais uma oportunidade. Esse senhor que parece injusto, na verdade ele é misericordioso. Porque essas personalidades existem dentro de cada um de nós. E essa primeira é essa revoltada. Porque a primeira coisa que transparece é o quê? É a inveja do outro. E a ciência hoje, a partir de 2008, 2009, se não me engano, pesquisadores japoneses e americanos descobriram o circuito da inveja no nosso cérebro. E é engraçado que esse circuito cerebral, ele está muito próximo e conectado à área da dor, do sofrimento. Será que invejoso sofre? Sofre muito. Ele ativa a área da dor, sensação de inferioridade, despeito do outro. Ele sente dor e esta área está conectada à agressividade, ele se revolta. E um pesquisador americano chegou a comparar o seguinte: quando o invejoso traz essa carga agressiva daquele que ele inveja, ele fica tão alimentado por isso que ele sente prazer com a destruição, o dano, o sofrimento daquele de quem ele inveja, a tal ponto que ele fala, é como um sedento tomando um copo de água. Para sentir prazer, ele só vai sentir se o outro, desculpe a gíria, se ferrar. Então, quando nós vemos, somos nós, quando fomos convidados há 2000 anos atrás por Jesus, e estamos fiscalizando o serviço dos outros. Fiscalizando o serviço dos outros. E de forma invejosa. De forma invejosa. O sofrimento que o Paulinho falou, quando na humanidade que não teve sofrimento? Um só período. Quem é que lembra aí? Vocês já tiveram muitas encarnações? Vocês lembram de alguma? Só que com Jesus há uma mudança. O sofrimento se transforma em potencial de evolução. Não é um sofrimento por sofrer, por maltratar. Quando o Paulinho falou da uva, o sofrimento com Jesus é transformar o bago de uva em suco, em essência, em espiritualidade. Então esse é o trabalho dos trabalhadores da vinha, mas nós, em cada um de nós, vai extrair o seu próprio vinho. Cada um de nós vai receber o salário magnânimo da edificação do reino de Deus dentro de si mesmo.
Esse que é o salário. E por que começar a pagar dos últimos? Começar a pagar dos últimos. Na lição do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, das injúrias e violências, Kardec nos fala: depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é o mandamento maior de todo cristão. Humildade para com Deus. Nós somos centelhas divinas, criados à imagem e semelhança do Criador. Que Jesus fala com os apóstolos com relação a que ele quer ser o maior. O que quiser ser o maior, deve ser o servo de todos. Quem serve a todos indistintamente, eternamente, você sabe? O maior servidor dos universos, dos multiversos, é Deus. Ninguém serve mais do que Deus. Ninguém é mais humilde do que Deus. Ninguém ama mais do que Deus. Então, começa dos últimos, porque os últimos simbolizam os humildes, os que trabalharam e foram trabalhar sem perguntar quanto iam ganhar. Eles não perguntaram quanto iam ganhar, eles foram para trabalhar. E nós já vimos essa cena dos que levam 12 horas, escola no cabo da enxada, e bate papo, brinca no chão. Aquele que pegou uma hora ininterrupta de trabalho. Sabe o que significa isso? São 200 mil anos da espécie humana. 20 mil anos, um pouco mais, aproximadamente, do homem moderno. 2.000 anos do Cristo. 200 anos do Espiritismo. Se nós fizermos 20 anos, quase 200 anos, se nós fizermos 20 anos de trabalho, valerá tudo isso. É isso que a mensagem está falando. É a última hora. Se nós fizermos dessa encarnação de trabalho dentro de nós, valerá por 2.000 anos. O senhor está falando de reforma íntima, né? De reforma íntima. Valerá. Então, é essa a vinha de luz em nós. Podemos ter a perspectiva que o Paulinho falou, da evolução planetária. E também podemos ter uma outra perspectiva que é com relação ao nosso semelhante. Mas essa é nossa, conosco mesmo. E a vinha somos nós, a uva somos nós. E o trabalho é nosso. Então, que possamos aproveitar esse trabalho da última hora. A questão mesmo da inveja, né, que nós devemos ressaltar isso, né? É o Cristo nos ensinando a não preocupar com o que o outro está recebendo. Aqui é bem claro: meu amigo, não te causo dano algum. O que te importa se o outro está sendo beneficiado? Você não está recebendo? Por que o outro não pode receber? E isso está tão arraigado na nossa evolução ainda, que nessa pesquisa que o Fernando falou, salvo engano, o japonês é Tadashi. A pesquisa é tão interessante que eles propõem a determinada pessoa, assim: olha, vai haver uma promoção na sua sessão. Nós podemos fazer de duas formas. Numa delas, você ganha 10, você vai passar a ganhar 20. Mas os seus companheiros passarão a ganhar 25. E na outra nós podemos fazer, você ganha 15 e os outros não recebem promoção alguma. Qual opção você quer? A maioria esmagadora preferiu ganhar 15 e os outros não ganharem nada, a receber 20 e os outros receberem 25, receber mais do que ele. Lá a amostragem somos nós. Lá nós não somos pessoas como nós mesmos. E isso ainda está arraigado na nossa evolução, né, na nossa involução. Né? Se fôssemos evoluídos, não teríamos. E nós temos que combater isso em nós.
A inveja ela está arraigada e nos causa dor. Isso é real, isso é físico. A inveja nos provoca dor. E com a dor, o desejo de violência. Ou seja, eu fico propenso a fazer um ato de violência que prejudique aquele a quem eu estou invejando. E ele não me fez nada. Ele não me jogou uma única pena, não me ofendeu em nada. Ele simplesmente está tendo um sucesso que eu não gosto. Quer dizer, essa parte, não existe trabalho da última hora com inveja. Vamos trabalhar isso em nós. Nós não somos trabalhadores da última hora, não é o que eles estão me falando? Então, a primeira, uma etapa nossa, vamos preocupar conosco. Não vamos desejar o mal do outro porque ele está tendo sucesso. Isso, não sei quanto a meus irmãos, mas eu vou comparar meus irmãos a mim mesmo. Isso nós fazemos de vez em quando um aparece com bem sucesso em pouco tempo, aposto que foi roubando. Quer dizer, eu não tenho conhecimento de causa nenhuma. É o simples fato que ele enriqueceu em pouco tempo. Para mim, eu já falo uma piadinha que enriqueceu roubando. Ainda põe um aposto na frente. Aposto que foi. Quer dizer, para quê? Que consolo isso me dá, que alegria que eu sinto em fazer isso. Eu não estou falando hipoteticamente, não. Estou falando de fato, eu já fiz. Isso a gente faz até automaticamente. E para quê? Eu queria só fazer um breve comentário sobre essa imagem que o Paulinho colocou da parreira, né, do cacho de uva, que essa é uma imagem muito bonita que a gente pode discorrer muito sobre ela. Então, quando as uvas estão lá ligadas ao cacho, é como se a gente estivesse ligado a Deus, né? E também elas estão no cacho, de certa forma elas recebem do divino, mas elas estão ali para servir a vida. E quando servem a vida, cada vez mais está sendo, das coisas que eu tenho visto e ouvido em palestras, a gente saindo do individual e indo para o coletivo. Né? Como eu posso servir a coletividade? Então, na sua família, é o pai que se sacrifica a benefício do filho. E cada vez isso vai se estendendo mais. O que eu posso servir, fazer de útil para servir a vida? Ao invés de servir só a mim mesma e ao meu egoísmo. Temos algum irmão? Comentário? O Senhor nos abençoe. Agora e sempre vamos para a segunda parte do nosso trabalho.